Boa noite. Quem pegou antes vai ver o vou de Vai, vai. Ai, Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estão vindo aqui que estávamos aí arrumando o celular e caiu tudo, mudou tudo, né, Marcos? Foi bênção, né? Ah, essas coisas têm que acontecer. É, a Se gente correr, entendendo. não, se correr tudo certinho, tudo Não tem. bonitinho, não tem graça. Mas tá bom, mas estamos aí, vamos falar da palavra do nosso Deus, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Agradecemos aos irmãos que estão aí conosco. Aqui sumiu a tela, ficou minúscula, né? E aqui a gente está meio dividido, mas é uma bênção, irmãos. Vamos lá, porque com o tempo a gente vai aprendendo, né? Mas é um prazer estar junto com os irmãos. Vamos orar, vamos começar. Em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Ele por mais esse momento, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse momento que o Senhor nos permitiu estar aqui juntos para estudarmos a Tua palavra, Pai. Pedimos a Tua presença, a Tua direção, que o Senhor possa falar conosco, que possamos ter um estudo bíblico abençoado, meu Pai, e que o Senhor, meu Deus, venha a ser honrado e exaltado, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome santo. Amém. 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 Glória a Glória a Deus. Deus. Vamos Aleluia. lá, pastor. Irmãos, tudo bem? Muito boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. É, caso você esteja vendo à tarde, boa tarde ou bom dia, depende do teu horário. E antes de iniciar, eu gostaria já de te pedir uma ajuda. Não é dinheiro não, tá? É, né, pedir ajuda. Mas é o seguinte, meu amado, se você puder clicar no naquele botão de joinha, sabe? Isso mostra o algoritmo da rede social que o vídeo tem relevância. Então ele acaba recomendando para outras pessoas. Então, se você puder, tanto quem está nas redes independentes, né? Independente de cada uma, se você puder deixar o joinha lá, ajuda muito. Se você puder compartilhar esse vídeo, ajuda. Se você puder comentar nesse vídeo, nem que seja um oi, ou colocar um emoji, ou lá a paz do Senhor, sabe? Ajuda muito. Curte, comenta, compartilha. Às vezes eu brinco, faça o triplo C. Curte, comenta, compartilha, tá? Ajuda muito a gente. Amém. E, irmãos, eu estava conversando com a pastora na quarta-feira, comentei com ela a respeito de uma situação que eu ouvi muito essa semana, tanto na igreja quanto fora dela, o pessoal tocar muito nesse assunto. E eu comentei que é o assunto da oração, as dificuldades com oração, a necessidade de oração, às vezes a decepção com a oração. Então, eu pedi permissão para a pastora para a gente poder estar falando. É, eu acredito que isso vai dar uns 2 vídeos, mas está falando a respeito justamente da oração. O que é a oração? A nossa necessidade da oração? Por que que nós devemos orar? O que atrapalha a nossa oração? Que às vezes não está na Bíblia, mas está no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E situações bíblicas, sim, aí sim, apontamentos bíblicos, que fazem com que a nossa oração, como dizemos nós pentecostais, que a nossa oração não suba, que até uma colocação é a oração que Deus não ouve. Na verdade, Deus ouve a todas, Uhum. mas atender, meu irmão, existem condições para que nossa oração seja atendida. Então, vamos tratar desse assunto nesse vídeo, com a experiência que a pastora já tem de lidar com pessoas com a dificuldade de oração que a igreja tem, a igreja evangélica como um todo, para a gente poder conversar um pouquinho. E você que está ouvindo, para que possa estar abrindo um pouquinho o teu olhar, estar pesando situações, olha, isso aqui não acontece comigo, isso também não, mas isso aqui pode vir a acontecer. Situações complicadas ou situações boas, mas para que nós possamos nortear um pouquinho a nossa vida de oração. Amém. Amém? Amém.
Isso. A primeira situação que eu queria colocar com os queridos é o seguinte: de vez em quando eu vou sair fora de foco aqui, irmão, no YouTube, mas releva, vai relevando. Glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai ajudando a gente. A primeira situação é o seguinte: tem pessoas que elas não sabem o que é a oração. O que é oração? Oração é ficar falando, oração é o quê? Ah, oração é falar com Deus. Mas e daí, é só falar com Deus? É colocar um monte de pedido para Deus? E tem gente que acha que oração é ficar cantando também. No momento Verdade, ali, né? Ele fica verdade. mais cantando do que falando, né? Entra um outro ponto, já vamos entrar direto nas situações, comentando, já contextualizando. Uma coisa que me assusta, pastor, nessa situação de canto, é que, na verdade, a música evangélica, o louvor, é uma oração cantada. Só que por ter melodia, ter um instrumento ali, ter uma situação diferente, um vocal diferente, a pessoa não se liga nisso. Então ela acaba cantando coisas que ela não vai fazer, ou ela declara situações que ela não vai viver, não vai cumprir, não vai fazer. Tipo, tem uma que foi muito cantada nas igrejas. Abro mão dos meus sonhos, abro a mão da minha vida, abro mão. Não abre, irmão. A pessoa não percebe, ela fecha o olhinho e ela canta, e ela está declarando a Deus que ela vai abrir mão de Mas tudo. naquele dia mesmo já teve tantas ocasiões que não abriu mão de nada, né? Mas, no momento do ofertório, não abriu mão de nada. É, No momento de abraçar um irmão, não abriu mão de nada. No momento de dividir algo, ficou olhando para o próprio umbigo. me perdoar, não Né? perdoou. E abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos. Não abro, irmão. Não abre. E aí, no momento que dobra os joelhos, é justamente esses sonhos que a pessoa vai colocar: Senhor, eu queria isso, eu queria aquilo, eu precisava daquilo outro. Ah, porque eu tenho um projeto, porque eu tenho um sonho. Mas peraí, imagina o anjo perto de Deus lá falando: Pai, mas não acabou de falar que abre mão de tudo? Como que agora ele voltou atrás de novo? Você entendeu, irmão? Música é um perigo se a gente não lê, primeiramente, aquilo que a gente vai cantar. Tem uma música que, inclusive, eu até comentei com o nosso ministro de louvor. Se você estiver ouvindo, querido, tá? É, você confirma depois. Mas é uma pergunta básica: qual o preço do perdão dos nossos pecados na cruz? Não tem nem como calcular. O Mas sangue de co- Cristo. como foi pago? Com o sangue de Cristo. E é sangue de Cristo, como que era? Como que é o versículo? Sem derramamento, o preço do pecado é a morte, e Uhum. sem derramamento de Essa, sangue não uma tem perdão. remissão. Então, o preço do pecado é, Morte. e Remissão, que é o sangue. sem o É sangue sangue e não não tem remissão. remissão. E aí eu vou na igreja, eu canto. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sei sim. Custou a vida de Cristo, custou o sangue de Cristo. Então, às vezes, irmãos, a gente canta coisas que não é bem aquilo, que não são situações assim, mas a gente se entrega. Prestar atenção naquilo que a gente canta. Não estou falando para, para de cantar essa música, para de cantar aquela. Mas naquele trechinho que você não se sente bem, que você sabe que não está legal, fecha a boca. Fecha a boca, porque você sabe que a música é uma oração cantada. Mas afinal de contas, o que é oração? Falar com Deus. E aprofundando mais esse falar com Deus. Aproximação da pessoa de Deus por meio da palavra ou do pensamento, em particular ou em público. Exatamente. Você- Pelo menos foi o que eu escrevi, né? Foi o que você escreveu. É. Então, a oração, nesse conceito, é o falar com Deus. É você se aproximar de Deus, da pessoa de Deus, sabe? Por meio de palavras, Uhum. pensamentos, tanto em particular Foi. ou em público. Então, oração é manifestar comunicação com Deus.
é falar com ele, se comunicar com ele. Agora, a pastora, eu e os irmãos estamos nos comunicando. Eu faço um comentário, a pastora faz outro, como se fosse um diálogo. Nós esperamos a reciprocidade do diálogo também, que o Uhum. irmão comente, que o irmão pergunte, que o irmão interaja, sabe? Para que isso se torne um diálogo, não seja um monólogo, não seja uma sobreposição de ideias apenas, despejar tudo aquilo que eu penso. Então, queridos, é nos aproximarmos da pessoa de Deus. Pode ser falando, pode ser em pensamento. Eu posso estar no meu quarto, fechar a porta e falar com ele, ou eu posso estar em comunhão com a igreja, falando com ele, eu posso estar num lugar público mesmo, orando por uma determinada pessoa. E isso me lembra um pequeno testemunho, é, é do século passado, irmão. É do século passado. Teve uma situação, na época eu estava mudando de igreja. E foi uma coisa assim, que Deus tocou no meu coração, que precisava ajudar uma determinada pessoa no ministério. E eu fui, conversei com o meu pastor na época, e vou falar o nome aqui, vocês, que alguns conhecem, o pastor Rubens, que era da Quadrangular, Rubinho, que hoje tem a igreja ali na Raposo Tavares. E conversei com ele na época, e ele falou: Olha, você tem certeza que é de Deus? Eu tenho, porque eu até coloquei essa palavra à prova e Deus confirmou. Então ele me abençoou e eu estava saindo e indo para um lugar que Deus tinha mostrado. Daí, teve uma pessoa de um outro ministério, sabe, que inclusive é considerado uma seita, que é um pessoal exclusivista, só eles que vão para o céu é só deles, que nós somos primos. E essa pessoa foi me questionar no meio do pátio, eu trabalhava numa usina, no meio do pátio de descarga de cana e tudo mais. Falei, que Deus é esse que põe você numa igreja e depois tira? Aí eu olhei e falei, querido, você já jogou xadrez? Já. Falei, existem algumas peças que têm valor de importância. Existem os peões, os cavalos, os bispos, as torres. Agora, eu me considero um peão, pecinha pequena. E o rei, ele programa aquilo de forma que o peão ele coloca onde quer para servir a um propósito. Esse é meu Deus. Ele, eis-me aqui, e ele me usa onde ele quiser, da forma como ele quiser. Aquela pessoa parou, ficou olhando e falou: e você oraria por mim aqui e agora? No meio do pátio, um monte de caminhão de cana, indo, voltando. Falei: já, irmão, vamos orar. Coloquei a mão no ombro dessa pessoa e oramos ali, no meio do pátio, um monte de gente olhando. Teve gente que gostou, teve gente que virou o rosto. Só que foi, essa foi uma oração pública mesmo que eu me lembro. Foi no meio de um pessoal que não era cristão, é, num local de trabalho ali, avisando, tá? A gente estava em horário de almoço, estava saindo em horário de almoço, tá? Não, a gente não estava negligenciando o serviço, o trabalho. Mas uma oração pública, pode ser. E como a gente comentou também, e que eu esqueci de colocar aqui, que uma música cantada também ela é uma oração. É uma declaração, por isso nós chamamos de louvores, porque o intento é louvar a Deus, é glorificar a Deus, exaltar a pessoa de Deus. E aí, quando você começar a ouvir uma música que diz: Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou triunfar, mesmo que seja falando de se aproximar de Deus, eu vou refletir a tua imagem, eu vou fazer isso, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou buscar, eu vou fazer. Começa a ficar esperto, irmão, porque essa música não é cristocêntrica, tá? Ela está muito mais voltada, colocando o homem num egocentrismo do que propriamente glorificando a Deus. Tá? E tem músicas que são testemunhos, né? É, lembra daquela música bem antiguinha? Eu só falo coisa antiga, irmão. Pastor antigo só fala coisa antiga. Lembra daquela música que falava dos mártires na arena? Tinha uma música que falava do... Labareda, não era dos primeiros cristãos? Não era Labaredas. Eu acho... Bom,
E eu estou com a imagem da cantora, é uma cantora do Paraná, Mara Lima. Maravilha. Então, tem músicas que são testemunhos, tinha uma que falava do apóstolo dos pés sangrentos. Então, também são testemunhos, mas tem músicas que são louvores e que são orações cantadas. Temos que nos atentar nisso também, tá? Então, o que que é oração? É uma forma de nos aproximarmos de Deus. É uma aproximação da pessoa de Deus. Seja por pensamento, seja por palavra, esteja você sozinho, esteja você em público, esteja você reunido com os irmãos, não importa. A oração é essa atitude de se aproximar com Deus, de Deus, de falar com Deus. No segundo aspecto, falar do poder dessa oração. Então, é um motivo pelo qual nós devemos orar. Porque essa oração é poder. O que é oração? É nos aproximarmos de Deus. Mas e daí? E daí que essa oração tem poder. E é interessante o seguinte, irmãos, é uma colocação que eu fiz aqui. Se você pegar na Bíblia, você pegar, até eu citei para a gente ver mais para frente, por exemplo, a oração de Neemias. Neemias, ele faz uma oração maravilhosa, inclusive ele se inclui no meio da própria situação, vamos ver isso depois, mas talvez nesse vídeo, no próximo. Mas eram orações que as pessoas clamavam diretamente a Deus, porém, na nova aliança, essa é a oração do povo judeu, dos judeus, tá? Do judaísmo, porém, no cristianismo, Jesus ensina a orar de uma forma um pouquinho diferente. Ele acrescenta uma situaçãozinha, em nome dele. E aí a oração muda. A oração muda completamente. Aonde que está o poder da oração? O poder da oração está nesse ponto, em nome de. Porque o que que eu faço em nome de? Vamos lá. Imagina que a pastora Lígia recebeu convite para ministrar na igreja X, mas ela não pode ir, não tem condição, naquele dia não consegue, mas para não deixar de atender a pessoa, ela me manda no lugar. Eu estou indo no lugar da pastora, representando a pastora lá. Isso dá uma zica. Vamos olhar e dizer, nunca mais, né? Mas tudo bem. Oh, e quando nós oramos em nome de, é basicamente isso. É como se estivéssemos tomando posse do nome de Cristo, desse poder, dessa autoridade, e dizendo: no lugar de Cristo, eu estou colocando essa situação, ou no lugar do Cristo eu estou repreendendo essa enfermidade, no lugar do Cristo eu estou repreendendo esse espírito, no lugar de Cristo eu estou colocando as minhas solicitações diante do Senhor, no lugar de Cristo eu estou colocando pessoas diante do Senhor que precisam ser atingidas, serem tocadas pelo Senhor, no lugar de Cristo. Mas, irmão, por que que isso denota poder? Vamos lá, queridos. Vamos pegar a Bíblia um pouquinho? Só avisando que eu saí correndo de casa e esqueci meu óculos, tá? Então eu vou ter uma pequena dificuldade de vir aqui, mas a pastora vai me ajudar. Glória a Deus. E meu nome que eu citei, ele está em João 16:23, mas nós não precisamos ir nessa situação. Vamos em Efésios 1:19 a 21. Pelo menos essa aqui tem uma letra razoável também. Efésios 1, se você tiver com a sua Bíblia aí, pega ela. Vamos conferir, irmão. Vamos ser bereanos. Pastora. Né, do 19 ao 21, né? Uhum. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da tua portentosa força,
esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. É o 21, né? Isso. Em outra versão, irmão, o 21, deixa eu pegar a frase inteira também, né? Porque eu quis 19 ou 21 porque é uma frase inteira, embora eu não tenha terminado o 22. Na versão revista e corrigida, ela está assim, é, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Efésios 1, eu estou lendo 2, irmão. Tô vendo, tá muito diferente. Estou lendo 2, desculpa. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, acima de todo nome que se nomeia. Então, esse é o poder. Quando nós estamos falando em nome de Cristo, nós estamos tomando posse desse poder na nossa oração. E outro que é muito conhecido também, né? Que é Tiago, 2 do 9 ao 11. Essa é bem conhecida, essa passagem. Dois? Isso. Não Não, é, né? não, não. Eu marquei errado, queridos. É... Filipenses, olha só. Eu falei que eu estava sem óculos. Filipenses 2, 9 a 11. Eu avisei que eu estava sem óculos, irmãos. Perdão. Quase igual. Quase igual. Que coisa maravilhosa. Perdão, pastor. Imagina. Eu não tô achando nem os versículos aqui. No rascunho. Ah, tá lá em cima. Por favor. Pode ler? Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entendeu, irmão? Que ao nome de Jesus foi dado todo o Poder. poder. Todo o poder. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, a gente está tomando posse desse nome, desse poder, dessa autoridade que há no nome de Jesus, e estamos colocando isso na nossa oração. E aí você pode dizer o seguinte, mas pastor, tem problema. E eu vou perguntar qual? Aquela pose assim, qual? E você vai dizer, simplesmente eu oro e muitas das minhas orações não são atendidas. Se eu estou orando em nome de Jesus, ou como o pastor falou, no lugar de Jesus, com a autoridade de Jesus, por que que não está acontecendo? Nós vamos ver isso mais para frente. Por isso, aprenda a ter um pouquinho de paciência, segura, porque nós vamos desenvolver esse tema e nós vamos chegar nesse ponto. Por quê? Por que então que não acontece? Por que que eu não vejo o resultado dessa oração? Eu não estou orando em nome de Jesus. Jesus não tem todo o poder. Eu não estou como que um embaixador do nome dele, representando ele naquela oração. Por que que não está acontecendo? E eu vou te dizer mais para frente, querido. Fato é que eu queria destacar em primeiro, queria não, eu quero, né? Queria quando ele não quer mais. Eu quero destacar a necessidade que nós temos de orar.
Por quê? E na intenção que talvez, na ilusão, que conseguisse fazer esse estudo em um vídeo só, quando nós já estamos com 25 minutos, eu desenvolvi não, eu busquei 5 situações pelas quais devemos orar. Tem muitas mais, tá? Tem muitas mais, mas eu peguei 5 ali que abrange um pouquinho. É, Peguei 5 situações que atrapalham a gente, já que tinha pego 5 de uma, peguei 5 de outra, que atrapalham a oração, e 5 situações que basicamente fazem Deus, ele ouve, vamos dizer assim, ele escuta, mas não ouve, porque são situações que simplesmente impedem que as nossas orações sejam atendidas. E aí você vai ver que mesmo orando em nome de Jesus, você tentando tomar posse dessa autoridade, porque aí vamos estar tentando. Tem situações, até adianto uma para você, orar fora da vontade de Deus, orar contrário à vontade de Deus. Você acha que Deus vai atender? Não vai, sabe? Então, só adiantando um pouquinho para você ter um gostinho, mas tem mais algumas situações, mais pelo menos mais 4 colocadas, e a gente ainda vai desenvolver essa. Mas vamos lá. Por que que eu devo orar? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, porque cria um relacionamento forte com Deus. Mateus 6, 6:6. 6, 6. Isso cria um relacionamento forte com Deus, irmão. Pelo menos, tá, esse está fácil de achar. Você está com a sua Bíblia aí, querido? Aproveita, seja um bereano. Amém? Amém. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Na versão corrigida, no final, está em público, Uhum. te Em recompensará. público. Então, amados, presta atenção nesse relacionamento que é desenvolvido com Deus. É um relacionamento de intimidade. É um momento é um momento, eu até brinco às vezes, brinco não, falo sério, né? Mas que a igreja é lugar da gente apresentar nossa adoração a Deus, é o lugar de fazermos as orações de ações de graças, é o momento de intercedermos pelos nossos irmãos, orarmos pelos nossos irmãos, é o momento de estarmos unidos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Porém, o nosso pedido, o nosso desabafo, aquela situação que a gente precisa desse momento íntimo com Deus, é o momento que a gente tem que fechar a porta do quarto, dobrar os joelhos e se derramar na presença de Deus. É o momento de perdão, de pedir perdão, é o momento de buscar a presença de Deus, a intimidade com Deus. Até porque, irmão, uma coisa que eu pego no pé sempre, tem gente que se restringe nesse momento de oração. E fica, eu não sei falar direito, eu não sei, mas se eu falar isso, será que eu posso falar isso em oração para Deus? Querido, tudo que passou na sua mente, Deus já sabe. O Dá para próximo escolher palavras, né? Ficar escolhendo palavrinhas, né? fica, meu Deus, É, eis-me aqui. Como que era a palavra? Até esqueci no português. Eis-me aqui, dobrado em tua presença, curvado em rendição diante de ti. Deus vai estar assim lá, ó. Vai, irmão, vai, filho, desenrola, desenrola, desenrola. Primeiro que ele já sabe o que você vai ter que fazer, o que você quer falar. Ele já sabe do problema. Só que você não desenrola. Aquele momento é um momento de intimidade. É você dobrado. E se imagina assim. Imagina a tua cama. Imagina Deus sentado nela. E você com a cabeça nas pernas dele, agarrado, chorando e jogando, soltando tudo aquilo que é necessário. Sabe? E você vai desenvolvendo e ele vai te ouvindo, ele vai te acariciando, ele vai te abraçando, ele vai te envolvendo, ele vai, sabe, trazendo para dentro de você a presença dele, a vontade dele, o querer dele. E dessa forma, querido, nós vamos sendo restaurados, nós vamos desenvolvendo essa comunhão com ele.
Sabe, irmãos, é extremamente necessário, a oração é necessária para a gente desenvolver essa comunhão com Deus, né? Até eu coloquei, ó, Gênesis, né? Gênesis 3:8, mas Gênesis 3:8 é aquele momento em que Deus, ele passeia, após o pecado, tá? Deus está passeando na viração Do dia. do dia, ele está passeando no jardim. E Adão ouve. Quando o homem está em pecado, qual é a tendência natural dele? A gente até comentou isso nos últimos vídeos. Se esconder. Se esconder de Deus. Porém, Deus busca Adão. Adão, onde estás? Ele falou a mesma coisa. Marco, cadê você? Adianta você se esconder? Sabe? Deus busca esse relacionamento conosco. Desde o princípio, desde o primeiro homem, desde o primeiro pecado. E aí você pode dizer, mas Deus vai buscar a mim, pecador, pequeno, pobre, cego, nu. E eu vou te dizer uma coisa, irmão: o pecado de Adão, ele contaminou e condenou a humanidade, entregou nas mãos do pecado a humanidade. O pecado de Adão foi muito, muito, muito pesado. E mesmo assim, Deus busca Adão. Ele vem, ele questiona Adão: onde estás, Adão? É bem verdade que Adão teve que viver as consequências do pecado dele. Mas Deus tomou a iniciativa de buscar, não foi o homem. Não foi o Adão pecador, não foi a Eva pecadora que se prontificou a buscar Deus. Mas o Deus de Adão se prontificou a ir ao encontro dele. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Receba essa palavra agora. Não importa, não importa a tua situação hoje. Não importa quem você é ou o que você fez. Busca arrependimento no Senhor. Mesmo que faça, eu não consigo, pastor, eu não consigo me arrepender às vezes. Busca isso no Senhor. Fale para ele. Fala para ele: Senhor, eu não consigo me arrepender. Eu não consigo ter esse sentimento de arrependimento. Fala para ele. Esse é o momento que Deus busca comunhão, que Deus quer que você feche a porta do quarto e fale com ele. Senhor, eu não consigo. Pega seus pontos fracos, as situações que você tem dificuldade para lidar, joga diante dele, derrama diante dele, e fala: Senhor, está aqui, ó, está aqui a minha dificuldade, está aqui a minha situação, sabe? A menos que ele queira tratar isso como um espinho na carne, como ele fez com Paulo, querido, ele vai te dar solução, mas de toda forma ele vai te abraçar, ele vai te consolar, ele vai te envolver, tá? Esse é um motivo. Quer mais um motivo? Ele, ele desenvolve um aumento na fé. Sabia que orar também desenvolve a fé? Vamos dar uma olhadinha em Hebreus 11:6. Pega a tua Bíblia aí, querido. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Você entendeu? É, ne- Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador, recompensador daqueles que os buscam. Quando você vai com essa atitude diante de Deus, você não está vendo Deus, mas você está sentindo. Você está sentindo envolver, você está sentindo, sabe, Deus colocando as mãos sobre nós. A gente sente isso. E é necessário crer. Então, esse crer, esse buscar, ele vai desenvolver uma fé mais forte, uma fé mais fundamentada, sabe? Uma fé mais
autêntica. Na anotação que eu coloquei aqui, a, a oração ela pode ajudar a fortalecer a fé de uma pessoa. Você entende? Quando nós nos voltamos à oração, ela pode nos ajudar, ela fortalece essa fé. E a fé é a crença em algo que não se pode ver ou comprovar. E a oração é uma forma de expressar essa fé, fortalecê-la, e ao orar, a pessoa reconhece a existência e o amor de Deus, tanto que é necessário que dele se aproxime, que nele creia, que ele se aproxima e que ele é recompensador, galardoador. Alguém que não ama recompensa, Hum. é necessário crer que ele é recompensador. É necessário crer que ele tem amor. E isso, queridos, isso pode aumentar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Hebreus 11:1. Uhum. A, 11. a fé, mas a fé é o firme fundamento Uhum. das coisas que se esperam. E E a nessa prova? versão, Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. exato, é a prova daquilo que não podemos ver, através da fé. Deixa eu fazer uma pequena colocação. Imagine que eu preciso da intervenção de Deus numa determinada situação. E eu me dobro para orar. Só que é aquela batida de cartão, sabe? Eu vou orar, mas eu vou orar, sabe? Eu vou orar. Mas eu não acredito que Deus vai mexer em alguma coisa nesse sentido. Eu te digo com toda certeza, é a maior perda de tempo que Uhum. você pode fazer naquele dia. Porque orar sem fé, orar sem acreditar que Deus, que a fé é a prova daquilo que não se vê, sabe? E o que que eu vou fazer lá? Por que que eu vou buscar Deus? Então, por isso, a citação antes, é necessário você entender o que é oração, comunicação com Deus, o poder que essa oração tem e o porquê nós temos que buscar, sabe? Porque a gente vai desenvolver um relacionamento, porque a nossa fé pode ser fortalecida. Em terceiro lugar, é uma oportunidade de agradecer ou pedir por algo ou por alguém. Uhum. Aí tem um monte de situação. Romanos 8 a 10. Vamos lá, querido? Por favor. Pode, pode. Em primeiro lugar, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que enfim eu possa visitar. Ou seja, Paulo está declarando por carta, ele está falando das suas orações pela igreja de Roma. Uhum, E ele está intercedendo pela igreja e dizendo: rogo por vocês, oro por vocês. A oração é um momento de você apresentar uma pessoa, uma situação. Paulo aqui ele está dizendo o seguinte, que ele quer ir visitá-los. Ele está apresentando em oração. A igreja está apresentando os membros, está apresentando a si mesmo e essa condição, a vontade que ele a tem, né? vontade de ir, de estar lá em Roma, porque a igreja de Roma não foi Paulo que fundou. Aí sim ele abre mão dos planos dele, né? Sim. Outra situação que Paulo abre mão dos planos dele é quando ele tem aquele sonho, passa É, para para Macedônia. Macedônia e Verdade. ajuda-nos. E ele estava pensando em ir para o outro lado, irmão. Ele não estava pensando em ir para Macedônia, não. Verdade. Em 1 Coríntios, também no início, 1 Coríntios 1:4. Você Pode ler? pode. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por ele em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo está orando
pela igreja dos Coríntios. Uhum. A igreja lá em Corinto, sempre dou graças a Deus. Oro, quer dizer, eu estou buscando a Deus por vocês, estou agradecendo a Deus pela vida de vocês. E em Filipenses, ele vai repetir essa situação. Ou seja, Paulo tinha uma vida de oração intensa pelas igrejas. Você E, quer que leia o Filipenses? Filipenses 1, 3 ao 6. 3 ao 6? 3 ao 6, depois os versículos 9 a 11. E eu passei direto. Uhum. É um também? Uhum, O 3 ao 6? isso. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas tenho em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E o 6? E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está orando pela igreja de novo, está Uhum. colocando e pedindo, orando em vosso benefício. Do 9 ao 11, E suplico isso em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos de fruto da justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. você entendeu, querido? Paulo, ele não está só agradecendo, ó Senhor, estou te agradecendo pela igreja, mas ele também está pedindo pela igreja para que haja discernimento, para que haja manutenção, para que a igreja caminhe, Moralmente, que né? o amor aumente, sabe? Paulo, só aqui nós colocamos Paulo em oração por 3 igrejas, por 3 situações, ou seja, ele está intercedendo por pessoas, ele está apresentando pessoas. É, Haveriam outras situações também que eu podia ter colocado, mas de Paulo orando, por exemplo, por si mesmo, quando ele fala do espinho na carne, por 3 vezes orei, é, mas Jesus olhou e disse: A minha graça te basta, querido, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De pessoas, o próprio Paulo, vamos colocar o Ananias, que vai lá e ora por ele, para que ele Volte a seja ver. curado, que ele volte a ver. Então, são situações de pessoas orando por outras. Paulo orando aqui, apresentando a igreja, sabe? Também nessa oração ele estava manifestando gratidão, como em Romanos, manifestando gratidão a Deus pela igreja de Roma, pessoas. Ele estava pedindo algo ou por alguém. Então, vai nesse ponto. E aí é o comentário que eu coloquei aqui. Primeira coisa, querido, Deus está interessado nas nossas vidas. Deus está interessado na tua vida. Ele tem um interesse por quê? Porque ele te fez, porque ele te comprou, ele te remiu, ele te resgatou. Tem uma historiazinha que eu gostaria de colocar, vou até ignorar um pouquinho aqui. Deixa eu só ler o texto aqui, eu quero contar uma historinha Uhum. que talvez dê para o pessoal usar para as crianças, acho que é legal. Que diz o seguinte aqui na anotação: Deus está interessado na nossa vida e deseja, meus olhos, Ouvir nós. Quer que eu leia? por favor, pastor. Deus está interessado em nossas vidas e deseja ouvir nossas preocupações e necessidades. A oração permite que façamos pedidos a Deus e peçamos sua ajuda em questões práticas, emocionais ou espirituais. No entanto, a oração não pode se resumir apenas a uma sessão de pedidos. Muito pelo contrário, é uma oportunidade para agradecer a Deus por sua bondade e provisão. Ao expressar gratidão, reconhecemos as bênçãos e as boas coisas que Deus tem dado a nós e que pode aumentar sua fé e esperança. A oração de gratidão também pode nos ajudar a nos concentrarmos nas coisas positivas em nossa vida e a ver a vida com mais esperança. Entendeu?
Quando nós nos colocamos diante de Deus, não é uma sessão de pedido, irmão. Ah, Senhor, eu preciso É disso, lista de Senhor. compra, né? É, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Ah, Senhor, o meu sonho, o meu sonho. Não é minha necessidade, é o meu sonho. Eu me lembro sempre daquele versículo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir todas as nossas Necessidades necessidades. Não é vontades, desejos, em Cristo Jesus. Verdade. sabe? Nossas necessidades. E quando nós vemos as nossas necessidades supridas, ah, a gente tem que ser grato. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Eu tenho um pequeno inchaço no pé direito por causa de circulação. Inclusive, essa semana próxima tem consulta de novo para rever. E eu não estava me dando muito bem com o sapato que estava lá, que não estava bem laceado ainda. Eu vou pesquisar o preço de uma sandália. Eu ganhei uma sandália. Ô, bênção. E aí eu comecei a pesquisar que para ficar em casa com o tempo, eu estava com dó que eu tenho algumas calças, umas duas, três calças jeans que eu uso para sair, que as outras, infelizmente, estão grandes demais agora. Eu falei, gente, eu precisava de uma calça, eu vou ver uma calça num aplicativo, aí uma calça barata que dê para ficar em casa. Aí meu filho veio e falou, pai, ó, eu não quero mais essa calça. Eu falei, cara, essa calça não vai servir para mim, porque eu uso 40, você usa 36, 38. Ai, Jesus. Mas não, mas experimenta. Experimentei, a calça ficou perfeita. E aí eu olho na etiqueta, olha que interessante. Ele me deu uma calça e uma bermuda, porque eu experimentei a calça 36 e ficou perfeita. Eu falo, se a calça 36 serviu, a bermuda 38 vai servir. Não serviu. Mas não entrou nem na coxa. E explica um negócio desse. Vai falar a forma da fábrica, mas não pode ser tão pequena assim. E aí, camiseta térmica. Ganhei. Essa já faz um tempo. Camisa. Essa aqui eu acho que é Dudalina. É isso? Não vi isso, não. Não, é o seguinte, que tem uma fábrica aqui em Piracicaba, Luiz Belafra, que É, é. faz para Dudalina, fazia para Dudalina. É uma marca excelente. Irmãos, eu acho que tudo que eu estou vestindo aqui foi tudo presente, foi provisão de Deus. Deus me deu, sabe? Assim, ele usou pessoas, ele usou situações, né, que caiu do céu. Mas se eu não agradecer, pô, eu sou muito sem noção. Muito, mas muito sem noção mesmo. Que eu olho nos meus sapatos e meus tênis, lá tem dois pares de sapato de uma cor, um par de sapato do outro. Preciso mais do que isso? Não, não tenho três pares de tênis. Eu vou usar um de cada vez. Ah, eu tenho três sapatênis. Preciso mais do que isso? Não, também. Ah, eu tenho dois pares de tênis excelente. Preciso mais do que isso? Não, também, porque eu não tenho mais pé do que isso. E se eu somar tudo isso, já deu 10 pares de calçado. Sabe? Se eu não for grato por isso, sou muito sem noção. Então, essa oração de gratidão, ela nos mostra, abre nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Ela nos mostra e o que Ele pode fazer, como Ele pode nos abençoar. Isso vai nos dando esperança. Ele vai nos motivando a caminhar. A gente vê que o copo, irmãos, espera um pouquinho, deixa eu deixar ele na metade. O copo não está meio vazio, ele também está meio cheio. Tá? Eu não vou ficar olhando a parte vazia, vou ficar olhando a parte cheia. Entendeu? Isso traz esperança. Mas eu tinha falado que ia Conta a historinha. contar uma história. Você sabe que a Holanda é chamada de Países Baixos, lá, a região da Holanda, porque fica abaixo do nível do mar. Então é uma região que tem bastante canais fluviais, tipo pequenos rios, né, ribeirões e tal, como se fosse, mas são canais de drenagem de água e tudo mais. E ali, interessantemente, no frio é muito frio. Mas no calor também esquenta bem. Então, naqueles canais tem pessoa que anda de jet ski, tem pessoa que anda de barco, tem pessoa que nada ali, tudo mais. E essa história conta de um menino que ele gostava de fazer barquinhos de madeira. E ele fez um barquinho muito bonito, mas muito bonito mesmo,
sabe, colocou vela, e ele colocava aquele barquinho na água, e o barquinho com a brisa, o barquinho ia navegando e tal. E num determinado ponto que chegava, ele tinha uma cordinha, ele puxava. Naquele dia, ele coloca o barquinho lá, ou num determinado dia, ele coloca o barquinho na água, e vem uma rajada de vento muito forte, que dá na vela do barquinho e arrasta para o meio do canal. E a cordinha escapa da mão dele, o cordão escapa da mão dele. E ele começa a correr pela margem, tentando chegar no barquinho, mas o barquinho se estragou, ele não conseguiu chegar. E ele ficou triste. Passou uma semana. Na segunda semana, ele estava andando na rua e ele olha numa loja de brinquedos, na vitrine, e tem um barquinho, igualzinho dele. E ele entra e vê e tinha uma marquinha que ele tinha feito. Aquele era o barquinho dele. E ele vai pro vendedor, pro dono da loja, e diz: Olha, aquele barco é meu. E o dono disse: Não, não é. Aquele barco pode ter sido seu. Ah, mas fui eu que fiz. Tudo bem, pode ser realmente você quem fez aquele barco, pode, mas esse barco eu achei perdido, estava quase entrando na situação de mar, tá? Eu achei na saída do canal e, como direito de propriedade, de achado, ele é meu agora. E ele está ali e ele custa X. Se você quiser, você vem, maldoso, né? Você vem e você compra o barquinho, mas esse barquinho é meu. O menino saiu e se aplicou a trabalhar. E foi lavar carro, foi cortar grama, foi carregar compra, foi fazer um monte de coisa até ele conseguir o valor do barquinho. E aí ele chegou no, na loja e disse: Moço, tá aqui o valor, tá aqui o dinheiro. E eu vim buscar o meu barquinho. Cara, pois não, pegou o barquinho, entregou para ele, recebeu o dinheiro e o menino saiu. Quando ele chegou na rua, ele abraçou aquele barquinho e disse o seguinte: Barquinho, por duas vezes você é meu. Primeiro porque eu te fiz, depois porque eu te comprei. Uhum. E aí você projeta isso para o nosso Deus. Você é um barquinho à deriva. Eu, um barquinho à deriva. Nós fomos feitos por Deus. Mas quando o vento do pecado nos levou, o Senhor ele nos recomprou com esforço. Não foi pouca coisa, não. Foi a vida do Filho de Deus, de Jesus Cristo, derramado em sangue, esvaído em sangue, espancado, arrebentado na cruz do pecado. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz da salvação estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados da doença do pecado. Amém, queridos? Eu não está no texto isso, tá? Mas se eu senti vontade de contar essa história para dizer o seguinte: se eu não for grato a Deus por tão grande salvação, eu sou o sujeito mais mesquinho da face da terra. Verdade. Eu, Somos, né? eu tenho que me dobrar, eu tenho que ser grato. Seguindo, a oração de arrependimento e perdão. Mais um motivo para que nós venhamos a orar. Oração de arrependimento e de perdão. Neemias, A oração de Neemias, no capítulo 1, do 4 ao 11. Por que a oração de Neemias, querido? E Neemias, ele se inclui nessa oração. Do 4 ao 11. uhum. Tenho ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante de Deus dos céus. E desabafei: Ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra e a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que eu, teu servo, está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel.
Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos seus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e o praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os remirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Glória a Deus. Ora, esses precisamente são os teus servos e o teu povo amado que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ai, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor desse teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão aos olhos do homem, a quem levarei meu pleito. Nessa época eu era copeiro degustador de confiança do rei. Você entende, querido? Às vezes a gente passa e fala, olha a oração de Neemias, que oração bonita. Olha, ele estava se colocando, se preparando. Neemias, ele estava orando e pedindo a graça de Deus, em primeiro lugar. Ele estava confessando os seus pecados, confessando os pecados do povo. Ele estava se colocando à disposição de Deus e ele estava mostrando o arrependimento. Talvez ele não conseguisse mostrar do povo, mas ele estava mostrando dele ali, e ele estava se colocando à disposição de Deus, já que ele ia levar uma petição ao rei. Então, essa oração de Neemias, ela nos mostra, apesar de ser uma oração, como eu falei, lá do conceito judaico, é a forma judaica de orar, ele não inclui o nome de Jesus, até porque faltava muito tempo ainda para Jesus nascer, inclusive. Estamos falando da religião judaica, mas o conceito da oração, arrependimento, sabe? Arrependimento e busca, e a busca de perdão de Deus. Também tem situações em que nós devemos liberar o perdão. Em Provérbios 28:13, ele pode deixar, pastora, é a Precisa. passagem que diz que aquele que confessa Seus pecados deixe. e os deixa alcança misericórdia. Então, queridos, que a gente possa centrar nisso. Oração é o quê? É eu me derramar diante de Deus também naquilo que eu erro, naquilo que eu preciso. Senhor, eu preciso, como eu citei, eu preciso me arrepender. Nem isso eu estou conseguindo, não estou conseguindo me arrepender, não estou conseguindo. Senhor, eu preciso. Ou quando a gente sente aquela, entre aspas, aquela acusação, aquela coisa que, olha, eu fiz isso está doendo, isso está complicado, eu me voltar para Deus e dizer, Senhor, em nome de Jesus, esse é o mal que eu cometi, esse é o erro que eu cometi, esse é o pecado. Eu não sou muito de falar esse é o mal, esse é o erro, esse é o tropeço. É pecado mesmo, irmão. Pecado é pecado e acabou. É, esse é o pecado que eu cometi e acabou, Senhor. Eu não estou sabendo lidar com isso, mas eu estou arrependido, eu não quero mais. Eu não quero, eu não tenho mais condições de lidar com isso. Eu não quero. E aí é uma coisa que nós vamos conversar no próximo vídeo, que é a situação que João coloca sobre aquele que vive na prática do pecado, que também é uma forma de impedir a ação de Deus na nossa vida. Mas pensa nisso, querido, nos voltarmos em arrependimento, tá? E para encerrar essa parte, nós estamos tá quase batendo uma hora. Para encerrar essa parte, a quinta situação pela qual nós devemos orar, para obter direção e sabedoria, tá? Jeremias 33:3 diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Através da oração, queridos, que temos a oportunidade de pedir orientação e conselho a Deus.
especialmente em momentos de incerteza ou de Decisões. decisões importantes, nos ajudando a ter clareza sobre o que fazer em uma situação difícil ou desafiadora. A oração, ela pode também ser usada para pedir sabedoria, especialmente quando se está enfrentando desafios complexos ou precisando tomar decisões difíceis. A gente precisa. A oração, então, querido, a gente pode se colocar. A Bíblia também ensina que se a gente tem falta de sabedoria, para a gente pedir a Deus que Ele a dá livremente. Ele não faz acepção dessa situação de pessoas e de situações. Mas, irmão, como que ele dá sabedoria? Primeiro, agora tem um ponto. Uhum. Tem um livro, tem um livro que foi, sabe, quando Gutenberg inventou a prensa, foi o primeiro livro que ele Imprimiu. imprimiu. Esse aqui, ó. Talvez por causa do vídeo você vai ler o contrário, mas põe, tá aqui, ó. Se chama Bíblia Sagrada, tá? Ó, esse aqui. Quando nós lemos, nós buscamos ler, mesmo que Deus ele não vá iluminando o nosso entendimento em determinadas passagens, quando nós nos voltamos à oração depois, Deus vai trazer aquela passagem à nossa mente. E através daquela passagem nós vamos ser orientados. Deus vai falar conosco através da sua palavra. Nós vamos ser orientados sobre quais decisões tomar, sobre o discernimento até de pessoas que se aproximam de nós, de situações que vêm ao nosso encontro e que nós temos dificuldade. Então, motivos pelos quais nós devemos orar, irmão. Eu coloquei, então, 5 motivos, mas existem muitos, muitos outros. Se a gente buscar na palavra de Deus, quantas situações são? Mas só para relembrar, primeiro, o que é a oração? É a comunicação com Deus, é a aproximação de Deus. Por que que a oração tem poder? Porque nós oramos em nome de Jesus. E o nome de Jesus é que tem poder. Não pensa que a tua oração Forte. é forte, é poderosa. A minha oração, a oração da pastora, a oração do membro mais humilde da igreja tem o mesmo poder, a mesma força. E outra, não é lugar, não é porque está orando na igreja, ou porque está orando no monte, está orando no vale, e nem horário, nem posição. É, tem tudo isso. Nem posição, nem o jeito. Ah, porque a minha oração de joelho, a minha oração de pé, a minha oração, sei lá, de cabeça para baixo, plantando bananeira. Querido, o importante é a forma como nós nos entregamos à oração, é nós sabermos o que é, o poder que ela tem, o poder que há no nome de Jesus Cristo. E essa oração, qual a implicância disso? Ela cria um relacionamento com Deus, ela nos ajuda a desenvolver, a aumentar a nossa fé, ela nos dá a oportunidade de agradecer, de pedir por algo, por alguém, tá? Ela traz a oportunidade de nós pedirmos perdão a Deus, de mostrar o arrependimento, ou de pedir a Deus pelo nosso arrependimento, e ela nos orienta. Na oração, nós podemos ser orientados quanto às direções que nós tomamos, quanto às decisões que nós devemos tomar através da palavra de Deus. Então, um resumo bem rapidão do que foi tratado hoje. E aí, no próximo vídeo, a gente continua, então. E se você puder, sobre 5 situações que atrapalham o ato de orar. E isso vai ser rápido, até se a pastora quiser acrescentar alguma coisa depois que a pastora viu, melhor. E depois vamos comentar sobre 5 coisas que impedem as orações de serem ouvidas por Deus. Porque Deus escutar, ele escuta todas, querido. É. Agora, ouvir é uma coisa um pouquinho mais difícil, tá bom? Quero agradecer a você, querido, pela paciência. Eu sei que a pastora não vai fazer isso porque ela se contém, depois ela puxa minha orelha. Mas, por favor, de novo, eu quero te pedir, caso você seja membro da nossa igreja, você não sabe o que você está perdendo às quartas-feiras. Caso você não seja membro da nossa igreja, vai conhecer o trabalho às quartas-feiras, querido, que está sendo realizado. Pensa num culto gostoso. Sabe? Aquele culto que você olha no relógio e fala, mas já? Já acabou?
Pô, peraí, tem jeito de alongar? Porque está muito bom, está sensacional. A oportunidade que nós temos de poder orar uns pelos outros, a palavra poderosa, bem dirigida, uma palavra racional, consciente, sabe? Que vem de encontro às nossas necessidades mesmo, da nossa necessidade de mudança e transformação, como foi o último culto. Querido, vai, quarta-feira, não custa, querido, é um culto rápido também. É lá das 8 às 9 da noite. Rua Antônio Paulino 16, Água Branca, Amém. tá? Vai lá. E caso você queira conhecer o ministério, Rua Antônio Paulino 16, Água Branca, quarta-feira, 8 da Amém. noite, domingo, nós temos escola dominical. Nesse domingo não, mas no próximo domingo, às 9 da manhã, e temos o culto de adoração a Deus, culto público, a partir das 19h30. Por favor, conheça, compartilha dessa experiência É com a verdade. gente. Vem congregar com a gente, vem adorar a Deus com a gente. Amém? Obrigado, queridos. Deus Muito obrigado abençoe. mesmo, na graça e na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Deus Pai, poderoso, em Deus nome de glorioso. Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor, Louvo, Pai, bendigo, por de mais glorifico, esse porque tu momento és que o Senhor nos Deus, tu és permitiu Senhor. falar da Tua palavra, pela vida de cada um que vai estar ouvindo esse vídeo, Pai, assistindo, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor tem planos e Sim, ó propósitos na Deus, em vida de nome de cada um, Jesus Pai. Cristo, Meu Deus Senhor. eterno, que o Senhor faça Opera chegar essa pelo poder palavra e pela àquele que é da Tua autoridade, vontade, meu Pai, e em que ela nome do venha, Senhor meu Deus Jesus eterno, alcançar os Cristo. seus objetivos, meu Pai. Pai de Oh, meu cura, Deus Pai eterno, de guarda cada em um, nome de guarda cada Jesus. família, livra de todo mal, Pai, Sim, Pai, em e nome de abençoa o Jesus. teu povo poderosamente, Em Pai, nome em de nome de Jesus. Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Deus abençoe os irmãos. Desculpa do iniciozinho do vídeo aí, né? Da nossa bagunça, né? Faz parte. Amém. Deus Com o tempo a abençoe. gente vai se aprimorando. É, ó, por nós. Isso. Para Deus nos Glória a dar Deus. sabedoria. Amém. Deus abençoe a todos aí. Obrigada, meu pastor. Imagina, obrigado, eu, pastora. Boa noite, queridos. Indica isso aqui agora. Segundo de memória. Ai, meu Deus do céu. Tem que dar um jeito de melhorar esse negócio, né? Esse Marco do céu. Só aprender a mexer nessas redes sociais. Precisa- Hã? Precisamos. Gente do céu, não dá.